Nas grandes cidades brasileiras, a maior parte da população não consegue ser atendida pelo transporte público sempre que precisa e gasta, em média, 1 hora de trânsito para se deslocar até o trabalho. Nas capitais mais populosas, como São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro, o mesmo percurso pode levar 1 hora e meia ou mais. Neste caso, as pessoas gastam ao longo de um ano pelo menos 17 dias de suas vidas nos congestionamentos. Você já parou para pensar nisso? Quanto tempo você leva para chegar no trabalho, mais ou menos? 1 hora e meia, 2 horas. Isso de ônibus? De ônibus. Se você fosse de carro, seria o quê? Mais tempo ainda. Mais tempo ainda? 3 horas e meia. Você já pensou em usar a bicicleta para ir para o trabalho? Já. Tô pensando nisso agora. Tem pouco tempo, sério. Porque algumas estações já tem bicicletário, né? Que você pode deixar a bicicleta lá, as estações de metrô. Apesar de eu ter um pouco de medo de andar de bicicleta aqui em São Paulo. Porque não tem muita ciclovia, então eu fico com um pouco do pé atrás. Como é que você vai para o trabalho, geralmente? Eu vou de ônibus todos os dias. Você já pensou em ir de bicicleta? Eu ia de bicicleta quando eu trabalhava mais próximo de casa, mas agora a distância me impede e tem uma parte do caminho que tem túnel e como o motorista não respeita o ciclista, ainda mais numa rua sem infraestrutura, fica bem difícil. Agora eu vou propor um desafio para a equipe de produção do Globo Ecologia. Vocês vão de van e eu vou de ônibus pelas faixas exclusivas. Vamos ver quem chega primeiro? Durante a Rio+20, a Conferência das Nações Unidas, 8 bancos multilaterais de desenvolvimento assinaram um compromisso de 175 bilhões de dólares para melhorar a mobilidade urbana em diversos países, incluindo o nosso Brasil. A medida deve estimular a utilização de transporte público, incluindo sistemas mais eficientes e confortáveis. Porém, nós precisaremos de outras mudanças ainda mais radicais. Várias experiências realizadas fora do Brasil comprovam a necessidade de se inverter a lógica atual, reduzindo o uso de veículos particulares em favor dos sistemas coletivos de transporte. E você, vai encarar essa mudança? A ideia de reservar faixas exclusivas para privilegiar a circulação de ônibus surgiu inicialmente em Curitiba, na década de 1990, e depois passou a ser adotada no mundo inteiro, através dos sistemas BRT. BRT? BRT, não. BRT? Não sei. BRT significa Bus Rapid Transit, né? Sistemas de transporte públicos rápidos. A principal característica é o uso de plataformas especiais de embarque e pistas reservadas. O sistema de rastreamento por GPS permite que os usuários calculem melhor a duração da viagem, utilizando diferentes prioridades de passagem entre as estações. O sistema de BRT tem reduzido as emissões, não só através de um diesel melhor, mas porque o sistema ele racionaliza, né, todo o sistema de transporte. Em corredores de ônibus segmentados, com a tarifação fora, né, do ônibus. Então você tem uma quantidade de ônibus andando mais, levando muito mais pessoas, com maior eficiência. Nas faixas exclusivas aos ônibus circulam muito mais pessoas por hora do que numa faixa para carros. Tem que copiar os modelos de corredores que funcionam. Nova York, por exemplo, você não tem só uma pista para ônibus, você tem duas. O ônibus ele não pode ficar parado em linha atrás de um outro ônibus que está parado no ponto. Se ele não tem o passageiro que vai parar, ele tem que poder seguir o fluxo dele. A partir do momento que você pensa em uma forma de fazer com que o transporte coletivo ande mais rápido do que os carros, a pessoa vai pensar 2 vezes antes de sair de carro de casa. Ela vai, acredito eu, que ela vai pensar, putz, se eu vou chegar no meu trabalho ou onde for mais rápido sem o carro, eu vou sem o carro. Ele só vai usar o carro em última hipótese, né? Para ser assim, pelo menos.